laboratório móvel é um laboratório dedicado à investigação científica de obras de arte. O principal objetivo é levantar a composição química dos materiais que foram empregados no processo de criação da obra de arte. E aí, a partir desses resultados, a gente consegue fornecer subsídios para um processo de restauro, de conservação da pintura. E também uma outra coisa que a gente pode fazer a partir desses resultados é a investigação forense de uma tela suspeita de fraude ou falsificação, por exemplo. Existem duas vantagens no laboratório móvel. A primeira delas é o fato da portabilidade, que a gente pode levar os equipamentos de análise até o local aonde a gente vai fazer essa investigação. Outra grande vantagem é que todas as técnicas que a gente utiliza na investigação são o que a gente chama de não destrutiva. A gente não toca nas telas para fazer os exames. Durante o processo de investigação científica da Operação Sol Poente, realizada pela Polícia Civil, o laboratório analisou a tela da Tarsila de nome O Sol Poente, a principal tela dessa operação. Tinham obras do Di Cavalcanti, mas as obras mais importantes eram da Tarsila do Amaral. E esse caso ele impactou bastante, ele teve, se eu não me engano, acho que foi o caso de maior apreensão em termos de volume financeiro realizado pela Polícia Civil em 2022. E a gente utilizou a investigação através do mapeamento de fluorescência de raio-x. É uma técnica inovadora que foi trazida para o Brasil, que transformou a análise química, que antes era pontual, na forma de gráficos, por uma análise química com resultados na forma de imagens. E isso trouxe uma grande evolução para a interpretação dos resultados, facilitando muito o nosso trabalho e o trabalho dos peritos. No final, a gente concluiu que essa obra era verdadeira, de autoria de Tarsila. Então, assim, para a gente foi muito interessante ver como grupo de pesquisa, a gente olhar e ver como o nosso trabalho científico ele ajuda a comunidade de uma forma efetiva, Porque quando a gente nota que um trabalho acadêmico ele pode ser aplicado ali no dia a dia, por exemplo, da perícia, de obras de arte, é algo muito gratificante para a gente que está atuando na academia. O grau de detalhamento que nós conseguimos obter através do conjunto de análises, tanto utilizando a fluorescência de raio-x quanto o espectrômetro de infravermelho, é muito grande. Por exemplo, no autorretrato de Tarsila do Amaral, nós conseguimos, por exemplo, detalhar qual é o caminho de preparo da tela até a imagem final que nós temos. Por exemplo, qual foi o primeiro material que ela utilizou sobre a tela? Ela tinha muito costume de usar zinco e chumbo. No autorretrato, por exemplo, a camada primária para o início da pintura era zinco. Mas ela também apresentava o chumbo, mas o chumbo é depois do zinco. Então, matematicamente, nós conseguimos detalhar quem vem primeiro. Se é o chumbo, que foi executado diretamente sobre a tela, ou se é o zinco. Nós conseguimos, inclusive, encontrar detalhes de mudança de características da pintura. No caso desse próprio autorretrato da Tarsila do Amaral, no início da ideia dela construída da tela, ou da construção da tela, ela pensou em fazer um lenço. E isso nós conseguimos ver pela imagem do cádmio. Nós construímos uma imagem da distribuição do elemento cádmio no quadro e descobrimos que tinha uma ideia dela fazer um lenço. Posteriormente, por algum motivo, ela resolveu mudar de ideia e ela pintou uma gola por cima do lenço. Mas nós conseguimos ver tanto a gola quanto o lenço. A microscopia óptica, ela traz uma outra característica desse processo de investigação científica muito interessante para a gente, que você consegue ter uma ideia do processo de criação do artista. Você consegue saber se o artista utilizou um pigmento misturando as colorações ainda na paleta, se ele pegou um pouquinho de cada cor no pincel e pintou essas cores misturadas. Você consegue ter uma ideia do tipo de pincelada que aquele artista usa. Se ele usa umas pinceladas mais curtas e retas, mais longas, pinceladas em S, fazendo voltas. Então você consegue ver como o artista estava pensando na hora dele criar aquela obra. Você consegue ver a transição de uma coloração para outra. Isso é uma característica muito importante porque é uma característica pessoal do artista. Então isso é um dos subsídios que a gente usa para depois utilizar na investigação forense, comparar obras suspeitas com obras verdadeiras daquele autor e verificar se ele usou a mesma técnica de pincelada. Os materiais mais comuns dependem do período de criação da obra de arte.
Então, por exemplo, uma obra que é anterior ao século XX, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, pigmentos, né, tintas, onde eram utilizados metais pesados, como chumbo, mercúrio, né? E uma outra coisa que a gente nota nesse tipo de criação dessas obras anterior ao século XX é uma produção mais artesanal, né? Então, comumente o pigmento, o que é o pigmento? Ele é um pó onde você precisa diluir ele, por exemplo, num óleo, e aí esse óleo, por exemplo, era uma coisa artesanal, poderia ser um óleo de baleia, poderia ser uma cera de abelha, né? Um óleo de linhaça. Já em casos de telas posterior ao século XX, o que a gente nota é que são tintas industriais. A gente consegue já ver que, por exemplo, não possuem esses pigmentos, esses materiais, né, esses elementos como chumbo e mercúrio, e também uma produção de tinta mais industrial. Então a composição é totalmente diferente de uma tela anterior ao século XX e posterior ao século XX. Uma curiosidade que nós descobrimos utilizando o espectrofotômetro de infravermelho é que o pintor Di Cavalcanti ele tinha por costume misturar óleo de linhaça com gema de ovo para poder encontrar um brilho característico para cada um dos pigmentos que ele utilizava. E essa receita, né, para a mistura dos pigmentos, ele carregou durante toda a carreira dele. A importância da gente montar uma biblioteca com os dados das análises é porque esses resultados eles poderão ser utilizados no futuro, né, para fazer a investigação forense de uma obra de arte de um determinado artista que esteja nessa base de dados. Uma outra importância dessas informações, né, formarem uma base de dados é para o processo de conservação e preservação da obra. Nosso trabalho aqui no Museu Chácara do Céu está correlacionado diretamente a gravuras do pintor Debré. Aqui no museu existem algumas gravuras que não têm autoria definida, mas que supostamente pertencem a uma coleção do Debré. Nossa intenção é estar comparando as gravuras originais, conhecidamente definidas como originais e pertencentes a Debré, e verificar se o mesmo padrão de distribuição de pigmentos, de material utilizado como suporte, que foi o papel, e até mesmo a preparação do material foi a mesma. E dessa forma poder auxiliar o museu na distinção se essas gravuras são ou não pertencentes à coleção do Debré e necessariamente se elas são ou não originais. No museu a gente reúne vários dados computacionais e depois a gente vai para o laboratório no Instituto Federal fazer a análise desses dados e a interpretação deles para confeccionar o relatório e mandar para o museu para eles poderem utilizar isso dentro da exposição das obras. Há um tempo atrás, durante a feitura de um catálogo Raisonné, foi identificado uma questão sobre a autenticidade de algumas dessas obras, tá? Inclusive, duas delas ficaram ainda com essa questão em suspenso, mesmo após a formação de uma comissão em 2009, com especialistas que passaram algum tempo aqui avaliando, né, todas as obras de Debré. O relatório final dessa comissão indicou a necessidade de mais pesquisa, sabe? Uma pesquisa realmente tecnológica sobre as questões do papel, datação, tinta, coisas que a comissão não teve condições de fazer a análise na época. Então, esse trabalho agora vai nos ajudar em muito a avançar na questão sobre a autenticidade ou não de algumas peças da nossa coleção do Debré. Os museus podem ter acesso ao nosso trabalho de diversas formas. Aqueles museus hoje que pertencem à rede do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, a gente tem um convênio direto com o IBRAM e esses museus podem acionar o IBRAM que repassam a demanda para o laboratório móvel. Os museus que não pertencem à rede do IBRAM podem acionar a gente diretamente através do e-mail. E as polícias civis também podem acionar o laboratório móvel. Hoje a gente tem um convênio com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e as demais polícias que se interessarem em utilizar essa técnica de análise de obras de arte também pode fazer contato diretamente com o laboratório móvel.